Olá, crianças, a graça e a paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Amém? Então, vamos para mais uma aulinha abençoada e hoje a nossa aulinha vai falar sobre obediência. Você tem obedecido? Sim, muito bem. E se não, hoje vai aprender que tem que obedecer, tá certo? Então vamos lá para o nosso versículo de memória, que está lá em Efésios 6, versículo 1, que diz assim: vamos ler comigo? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Olha só, criança, aqui Paulo está nos aconselhando para que a gente obedeça a papai e a mamãe em Deus, com Deus, porque é justo. Mas como assim? Como é que eu obedeço papai e mamãe em Deus, no Senhor? Como? A gente vai aprender. Então, a gente vai aprender com quem? Com Jesus. Isso mesmo. O nosso texto base está lá em Lucas, capítulo 2. A partir do versículo 41, que diz assim, que Jesus, a gente sabe que Jesus, ele tinha uma identidade terrena e também tinha uma identidade celestial, né? A gente também sabe a história de Jesus e a gente sabe que naquela época não era como hoje, que a gente vai para a igreja toda semana, né? Tem dias na semana que a gente vai. Naquela época era de ano em ano que se ia para o templo. Então, o pai de Jesus aqui da terra, os pais, Maria e José, o levaram para o templo quando ele tinha 12 anos. E o que aconteceu? Era muita gente, toda a família foi. E Jesus ali, ele foi conversar com os sacerdotes, com os doutores da lei, a respeito do seu Pai Celestial, de Deus. Então, ele ficou lá conversando e com muita gente. Quando foram voltar, aconteceu que os pais de Jesus, José e Maria, acharam que ele estava junto com os primos, com os outros parentes. E num determinado tempo, eles viram que Jesus não estava e voltaram para procurar Jesus. E aqui a história conta que eles voltaram para procurar Jesus e depois encontraram Jesus aonde? Na igreja, no templo, cuidando das coisas do Pai dele celestial. Mas tinha que ler um textinho, um pedacinho bem interessante, que está no versículo 51 e 52 de Lucas 2, tá certo? Lucas, capítulo 2, versículo 51 e 52. Vamos ler, que diz assim: E desceu com eles para Nazaré, e eram-lhes submissos. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Olha só, aqui no versículo 51 está dizendo que quando os pais de Jesus encontraram ele, perguntaram a ele: meu filho, a gente estava te procurando. E Jesus disse assim: eu estava cuidando das coisas do meu Pai Celestial, eu estava cuidando das coisas de Deus. Lembram que a Bíblia fala que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, honrar a Deus sobre todas as coisas? Então era isso que Jesus estava fazendo. Mas isso não quer dizer que ele não honrava os seus pais, José e Maria. É tanto que o versículo diz assim, ó, que ele foi com seus pais, ele voltou com seus pais para Nazaré e era submisso e era obediente a eles. E ainda diz mais, que Maria guardava tudo isso no coração, ou seja, ela via as atitudes de Jesus, via o quanto Jesus era obediente e ela guardava, ou seja, ela ficava grata, ela agradecia a Deus. E no 52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Lembra o que diz lá o nosso versículo de memória em Efésios 6, versículo 1, para a gente honrar pai e mãe com o Senhor, como o Senhor é justamente isso. Jesus honrava a Deus, mas também honrava ao pai dele e à mãe
mãe dele aqui na terra. E no 52 diz que ele crescia em altura, né, em estatura, ele crescia em graça, em sabedoria, em conhecimento, em obediência, né, não só diante de Deus, mas também diante dos seus pais, diante das pessoas que o olhavam, que viam nele o Senhor, que viam nele Deus, o próprio Deus, em obediência, que ele era um menino obediente. E você? Como você está se portando? Mas tia, aí você vai me dizer, mas tia, eu não sou Jesus. Ei, você é imagem e semelhança de Jesus. Então, a obediência tem que ser como Jesus obedecia, por honra, por amor. A gente tem que obedecer porque a gente ama os nossos pais aqui, mas principalmente porque a gente ama ao nosso Pai do céu, a Deus. Amém, meus amores. Vamos ler mais uma vez o nosso versículo de memória, que está lá em Efésios 6, versículo 1, que diz assim: Filhos, obedeçam aos pais como ao Senhor. Olha só que coisa linda. Então, com esse entendimento, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós cremos que agora nós vamos ser filhos obedientes. Se a gente não obedecia por honra e por amor, hoje nós entendemos que assim como Jesus, vamos obedecer para quê? Para que a gente possa crescer, não só diante dos homens, mas diante de Ti, Pai. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Então fiquem na paz. Tia ama vocês e tá morrendo de saudade. Beijo.